Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e todos os nossos amigos que estão ligados conosco. Tenham um bom domingo na companhia de Deus. Nós estamos em mais uma edição da lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, de 22 de novembro de 2020, que tem por título A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação, certo? Nós vamos dar abertura aos trabalhos. Estamos aqui com o pastor e professor Isidro. Ele vai dar abertura a esse trabalho, orando conosco para Deus abençoar esta escola dominical. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Oremos. Pai de amor, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Pai, sobre nós nesta manhã, onde estaremos estudando a Tua palavra. Senhor, usa, Senhor, o tema desta lição para confortar, consolar, edificar, para dar aos Teus servos força e ânimo para seguir avante na graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como nós falamos, a nossa lição de hoje, a teologia de Zofar. Já vimos a Bildade, de Eliú. Isso. Agora são os três amigos. A lição de hoje, que nós vamos fazer a leitura, encontra-se no livro de Jó, capítulo 11. Anote bem, você que não tem revista, Jó, capítulo 11, dos versículos 1 ao 10. Depois, no mesmo livro, capítulo 20. Então, nós vamos ler dois capítulos, porções de dois capítulos. Isso. Capítulo 11 e capítulo 20. Muito bem. 11 de 1 a 10 e o capítulo 20 também de 1 a 10. Tudo certinho, amém? Então, o pastor Isidro vai fazer a leitura. Se tiver um comentário extra, alguma consideração. Muito bem. Vamos lá, textual, né? O textuário está em Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz: E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática. A verdade prática diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulações. Muito bem. Tribulação. A leitura, a partir de Jó, capítulo 11, verso 1, diz: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu dissestes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Agora, Jó, capítulo 20, versículo 1 diz: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele
o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, o conteúdo da lição de hoje está dividido em 3 tópicos. O primeiro é: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. E o terceiro tópico, não é? Deus julga e castiga os pecadores. Silas, objetivo geral, por favor. O objetivo geral específico diz assim: abaixo, destacar, o objetivo geral. O objetivo geral, perfeito, perfeito. Mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Muito bem. E os objetivos específicos, Silas, são em 3, tá? Primeiro, destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. 2, explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E, por último, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Muito bem. Sr. Silas, o senhor pode ler para nós a introdução da lição? Vamos lá. A introdução diz: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debate. Muito bem. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos. Ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Ok, Silas, e aí? Qual é o seu pastor, ele vai na mesma linha dos outros, né? Só que ele é mais contundente, ele açoita mesmo, ele, como se diz... Ele judiou mesmo, né? Judiou do coitado do Jó. Jó, Jó já vinha sofrendo. Então ele joga na cara de Jó, que Jó quer ser, se justificando. Ele chegou até lá atrás para dizer que os filhos dele chegaram a pecar, o outro. Então, ele vai naquela mesma linha. Mesma linha, dizendo que Deus... Então Jó enaltece a Deus nesse contexto, pois ele é sábio em punir. Ele fala que Deus é sábio em punir Jó. Deus é justo porque está punindo Jó. Olha só. E onde Jó vai ficar? Pois é. Coitado, ficou numa rede sem... Uma situação difícil, né? Difícil. Ciro, eu quero fazer uma observação para ajudar melhor nessa introdução, dizendo o seguinte: observe, minhas irmãs, meus irmãos. Depois de ouvir ele faz humildade, acusar a Jó, Zofar, o mais jovem, é o último a falar. Ele, Zofar, deveria ter mostrado bom senso e compaixão. Sim. Não é isso, Ciro? Sim. O que não aconteceu. Ok? Ele ficou incomodado porque viu que os amigos, Bildade e Elifaz, não foram hábeis o suficiente para argumentar, para calar a boca de Jó. Ou então convencer Jó. Convencer Jó, muito bem. Diante de tal quadro, óbvio, Zofar ficou estressado. Sim. E aí, a teologia dele, que está nos capítulos 11 e 20, do livro de Jó, ele busca, através do seu discurso, fazer o quê? Queria corrigir a teologia de Jó. Isto é, fazer Jó entender conforme eles entendiam e levar o próprio Jó a arrepender-se de seus pecados. Então, essa é a máxima, é a tônica da teologia de Zofar. Ok? E Zofar dá a entender que Deus é um Deus durão. Assim. Durão. Castiga. Mas ele esqueceu, pastor, Zofar que desconhecia os atributos, um dos atributos de Deus, o amor. Aqui você pode ver que não se fala em amor nesse discurso desses 3 amigos dele. Muito bem. Vamos para o tópico 1? Vamos lá. O tópico 1 diz: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Eu vou ler aqui, 1.1. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria
em reprimir os maus. Isso é para ele, né, irmão? Para ele, exatamente. Continua. Por outro lado, os bons, na visão de Zofar, jamais passam por tribulação. Portanto, para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Então, em síntese, o que Zofar pensava de Deus, então, Cida? O que você pode dizer aí? Pastor, ele enaltece Deus nesse contexto, dizendo que Deus é sábio, porque estava punindo o coitado do Jó. E Jó quase que vacila ali. Mas Jó tinha ele sempre fala, Jó tinha convicção. Ele tinha convicção da sua fé em Deus. Da sua fé. E eu falo, Jó conhecia mais Deus do que os seus próprios amigos. Sim. Tanto é que ele enaltece Deus, até esse momento ele não blasfemou, não falou nada. Em momento nenhum. E os amigos dele só martelando. Eu acho que qualquer outro ser humano, se não fosse Jó, na sua convicção, teria, como diz por aí, jogado a toalha. Teria cedido, né? Tinha cedido. Não, eu vou, para me livrar do sofrimento, eu vou negar, mais tarde ele vai dizer, eu vou pedir a Deus, eu vou suplicar a Deus, e dizer para meus amigos que acabou. Interessante para findar esse item 1, né, diz assim, Zofar acreditava, minhas irmãs e meus irmãos, que Jó agia como um ser irracional ao não reconhecer a sua culpa. Em outras palavras, Jó era um ser incapaz, irracional, obtuso em seu entendimento, por não compreender que o que estava acontecendo com ele, era a razão do seu próprio pecado. Obviamente que Jó, conhecedor, como o Senhor disse, da sua integridade, da sua vida espiritual, ele não, de forma nenhuma. Resumo desse item, eu quero dizer o seguinte, irmã e irmão, ninguém pode julgar a espiritualidade de outra pessoa com base em suas aflições ou sucessos. O que aconteceu com Zofar, Bildade e Elifaz, é que eles não entenderam nada, não estavam compreendendo nada sobre o quê? Sobre os bastidores espirituais. Nem o próprio Jó entendia. E aí, obviamente, por não compreender esses bastidores, falaram o que falaram. É igualzinho hoje, tem muito irmão e muita irmã que emite opinião, Exato. Infelizmente se precipitam nos seus aconselhamentos com palavras que, em vez de edificar, faz destruir. Por quê? Porque não consegue, não tem um discernimento de Deus da situação pela qual aquela pessoa está sofrendo. Continuamos? Não podemos julgar os outros. Não podemos julgar. Em síntese, o que Elifaz, Bildade e Zofar fizeram foi o quê? Julgar a situação de Jó à luz do que eles achavam que era certo. E achavam que eram sábios, né? Pois é, muito bem. 1.2, estamos no tópico 1, que tem como tema, Deus mostra sábio quando aflige o pecador. 1.1, Deus grande e sábio, como dizia Zofar. Em parte, Zofar tinha razão de dizer que Deus era grande e sábio. O erro de Zofar era mostrar um Deus carrancudo, um Deus durão, um Deus tribal. O pecador vai embora. Um Deus que pecou já era. 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Você pode ler para nós? 1.2? Vamos lá então. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo desse, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos da sua sabedoria, e o homem de Uz, que é o Jó, veria que ele estava sendo
sábio em tratá-lo como merecia, logo Jó seria condenado. Detalhe, Silas. Olha só a armadilha que ele estava fazendo. Em parte, Zofá, em parte, o que temos que ensinar, mostrar para as irmãs e para os irmãos, durante esse trimestre, sobre o estudo do livro de Jó, é que esses 3 amigos, né, eles não mentiram no sentido plenamente, Em referência a ou Deus, não disseram inverdades. Não. Não, eles infelizmente, o que eles fizeram? Eles tinham um conhecimento teológico limitado e pensavam que esse conhecimento era o único e que por ele Jó deveria ser julgado como um pecador. Então, existe na teologia, no pensamento de Bildade, de Elifaz e Zofá, o quê? Pontos de verdade. Pontos de verdade. É tanto que, observe, Zofá, você vai ver que no capítulo 38 em diante, no livro de Jó, Deus aparece para Jó. E Deus leva Jó a fazer uma reflexão da própria grandeza dele. Isto é, Deus mostra a sua grandeza, a sua criação, o seu poderio para impactar Jó, levar Jó o quê? A se conscientizar de que Deus é Deus. Então, em parte, Zofá não estava errado. Porém, o erro de Zofá foi o seguinte, foi insistir que Jó, de fato, tinha pecado. Em outras palavras, que Jó, ele estava encobertando o pecado. Isso. E que na visão de Zofá, o justo não passa por tribulação, não passa por sofrimento. Se passa, é porque não é justo. Ok? Silas, sobre esse ponto, aí tem alguma coisa a dizer? Então, Zofá compara o entendimento, a sabedoria de Jó, como já falamos ali, né? Isso. Então, Zofá critica Jó por ele se debater puro e culpado. Isso. Olha, você já está errado porque está dizendo que não tem culpa. Você está errado que não tem culpa. E não adianta Jó buscar ou debater com Deus, pois seria perdedor. Perdedor, mesmo se Jó conseguisse. Porque ele falou, se você conseguir falar com Deus, você vai ver que Deus está certo em te punir. Porque você é pecador, você é ímpio. Isso. E Deus condenaria. Pois, segundo Zofá, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Quer dizer, o ímpio pecou, na hora... Deus imediatamente executa. É executado. Em outras palavras, ele estava tratando Jó como ímpio. Como ímpio. Olha, você sabe por que você está nessa, Jó? Porque você é ímpio, rapaz. Isso. Você pecou. O problema é que você não quer reconhecer. Silas, é exatamente isso que acontece hoje. Minha irmã, meu irmão, você está sofrendo, sabe por quê? Por causa disso. Agora, alto lá, Silas, eu quero fazer uma observação. Minha irmã, meu irmão, existem sofrimentos e sofrimentos. Vamos repetir, o sofrimento de Jó foi algo permitido por Deus, não foi algo que foi ocasionado pelo próprio Jó. Agora, lógico, existem problemas e sofrimentos que são causados pela desobediência do ser humano, pelas atitudes erradas do ser humano, que não era o caso de Jó. Então, como eu disse que Zofá, a teologia de Zofá e dos seus amigos, em parte, tinha um ponto de verdade, é nesse ponto. Sim. Que, de fato, o pecado leva ao sofrimento. Mas o problema é que aqueles amigos de Jó, eles insistiram. Jó era um ímpio. Ímpio, porque para eles, se há sofrimento, há pecado. Não há outra possibilidade. E Jó dizia, não, eu não pequei, eu sou, diante de Deus, tenho um coração íntegro. Vamos continuar? Vamos lá. Então, vamos lá. Passemos para 1.3. Tolos se passando por sábios. Aqui, o Jó, ninguém é de ferro, de tanto levar na cara, de tanto levar desaforo, açoite, pancada, de tanto ser, digamos assim, criticado, você está cobertando o pecado, você é um pecador, você é um ímpio, você que não quer ceder, ele teve que reagir, Pastor, na linguagem de hoje, a gente, numa linguagem assim, até meio jurídica, a gente fala assim, olha, isso é uma ação terrorista em cima aplicando terrorismo em cima de Jó. Você pecou, fala, confessa, você pecou, você está pecando, Deus puniu. Você exatamente o que os teus amigos de Jó estavam falando. Você pecou, eu sou, aquela, assim, insistindo na mente de Jó. É verdade. Muito bem, vamos lá. 1.3 de tolos se passando por sábios. Vou ler aqui. Meu Deus. Jó, observe, minhas irmãs, meus irmãos, reage com ironia a sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Vós, e agora por Zofá, este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofá, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido,
de que isso não passava de quê? Charlatanismo. Abre aspas, disse Jó, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Isso está em Jó 13, versículo 4. Ele, Jó, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir, óbvio, à procura de Deus. Mas, diz Jó, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó 13:3. O patriarca, portanto, estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo. E quando revelada, Jó tinha certeza que tal sabedoria ficaria ao seu lado. Fechando, no lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Silas, é com você. Pastor, Jó agora ignora e considera seus amigos Isso. como tolos, como se fosse Isso. dono da sabedoria. É. Não, vocês estão, a sabedoria da sua, como o irmão leu aí, está misturada com mentiras, com acusações falsas. Você está querendo ser como Deus, se passar como Deus. No meu caso aqui, falando, você quer ser o meu Deus aqui, me acusando, dizendo que sou punido. Vocês pensam que sabe mais do que Deus? Sabe do que Deus? Então, julgou a sabedoria dele como tola. Assim como Zofar falou que a sabedoria, a culpa era como um animal irracional, aí Jó rebate, não, vocês são tolos. Vocês são tolos. Para Jó, tá me convencendo. aqueles 3 amigos deles não estavam entendendo nada. Nada. Não estavam compreendendo nada, apesar de serem sábios, viu? Sim, não. São sábios mesmo, a gente vê pela linguagem dele aí, que eles entendem. Entende. Só que a sabedoria de Elifaz, Bildade e agora Zofar, era uma sabedoria limitada, né, pelo humano. Né? Para entender, minhas irmãs e meus irmãos, os mistérios de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, nós temos que pedir a sabedoria de Deus. Temos que pedir sabedoria do alto, como disse Tiago, para entender, compreender, para tentar assimilar a vontade de Deus para nossas vidas. Né? Então, o problema daqueles 3 amigos é que eles, de acordo com o seu saber intelectual, era um homem sábio, humano, eles julgavam Jó. Só que Jó dizia, não, esse tipo de sabedoria, infelizmente, não resolve o meu problema. É tola. É tola. Quer ver exemplo? Vou ler aqui rapidinho. Aqui, ó. Jó 12, versículo 12 diz, livro de Jó, capítulo 12, versículo 12 diz, esta, de Jó, está a sabedoria com os idosos e na longevidade do entendimento? Jó está perguntando para eles. Aí Jó responde, não. Versículo 13. Pronto. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então ele está dizendo assim, olha, basta de ouvir essa balela de vocês, até aqui vocês só têm, infelizmente, trazendo palavras de desânimo, de frustração, palavras sem sentido. Eu apelo, na linguagem jurídica, né? Eu apelo para quem? Para Deus, que ele sim é sábio e inteligente, né? Sobre esse ponto, Silas, alguma coisa? Pastor, o irmão falou na linguagem aí, ele estava tratando Jó e Deus, e comparando assim, ele estava querendo traduzir a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus em julgar a humanidade. Isso. Ele falava, olha, Jó, é o seguinte, Deus é sábio. Quando Deus pune o injusto, porque ele é sábio. Quando Deus, ele abençoa o justo, porque ele é sábio. Isso. Então ele sabe tratar com o ser humano. Só que Zofar e seus amigos, ele achava que Deus fazendo isso, Deus era sábio. Mas Jó sabia que a sabedoria de Deus, como o irmão falou aí, não se limitava só a isso. Ela é muito ampla. Interessante, Silas. Muito ampla. Interessante. Vamos aqui enfatizar algo que nós já dissemos aqui em aulas passadas. O conhecimento, a sabedoria, que aqueles amigos de Jó tinham, era uma sabedoria que apenas explicava o problema do sofrimento à luz do exterior, à luz do que viam. Eles não tinham entendimento do que estava no interior. No interior, eu não conhecia. Entendimento esse só Deus tem. Só Deus. Só Deus conhece os bastidores espirituais, né? Só Deus conhece o que se passa no interior, lá no inconsciente, lá do ser humano. Só Deus conhece, irmãos. E detalhe,
Tem duas pessoas que conhecem. Eu e você, nós conhecemos o que está dentro de nós, Sim. porém, Deus ainda mais. Deus- Então, por isso que Jó insistia, não, eu não pequei, vocês estão errados, vocês estão tolos, tá? Eu vou me apegar com Deus, porque Deus sabe que eu sou sincero. E ele queria traduzir a sabedoria de Deus em cima de Jó. Falou, Jó, está vendo como Deus é sábio? Tanto é que você é injusto e foi punido. Deus usou dessa sabedoria, a sabedoria dele, a justiça dele, para te punir. Só que o irmão falou uma coisa aí que é muito correto. Muito bem, foi feliz. Deus conhece nós mesmos mais do que eu. Deus me conhece mais do que eu mesmo. Sim. Ele me conhece. É verdade. Tudo que ele me fez, ele nos fez, então ele Isso. conhece. Ele sabe aplicar a sabedoria dele. Eu falo, Deus sempre age com sabedoria e inteligência. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel 16:7 diz, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Né? Que aí diz, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o que? O coração. Fechou aí. Então, trazendo para os amigos de Jó, os amigos de Jó estavam vendo o exterior. Só o outdoor. Então, Jó conhecia o seu quadro espiritual. Eu não pequei. E Deus sabe disso. Sabe. Então, meu amigo, sinto muito. Eu vou partir para Deus. Silas, faz a síntese desse tópico, como falou para nós. Está assim, Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representante dessa sabedoria, quer dizer, querem traduzir a sabedoria de Deus em cima do sofrimento de Jó. Isso. Em outras palavras, a teologia de Zofar era formal, objetiva e era fria, humana, né, limitada. E, todavia, Jó não vê nada de especial nesse tipo de sabedoria defendida por Zofar, por acreditar que ela não passa de um saber humano. É assim mesmo, meus irmãos. Olha, vai aconselhar alguém, vai orientar alguém, vai lidar com alguém que está sofrendo. Primeiro, peça sabedoria a Deus. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar palavra, vai te dar uma mensagem para que você possa ser um instrumento de bênção para aconselhar, orientar, ajudar o irmão que está sofrendo. Porque se nós formos falar de nós mesmos, poderemos cometer erros terríveis. Né? No caso de Jó, repito, Jó não pecou, Jó tinha uma vida íntegra, então, portanto, ele estava tranquilo. Eu sei que Deus vai me socorrer. É porque, só um pouquinho, pastor, o fórum, vamos dizer assim na linguagem mais jurídica, o fórum de debate estava se esgotando aqui. Esgotando. Aí Jó fala o seguinte, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Ele, não perante você. Em outras palavras, eu apelo para a Suprema Corte. Eu apelo para a Segunda Corte, eu apelo para o Supremo, eu apelo para o máximo. A Suprema Corte. Então, o fórum da minha defesa vai ser o Todo-Poderoso, vai ser Deus. Deus, muito bem. Não adianta me justificar diante de vocês, que a sabedoria de vocês é rasteira. Nesse contexto, o irmão falou, eles eram sábios, todos eles, inclusive Jó também. Isso. Muito bem. Então lá. 2. Tópico 2 diz, a conversão como resposta à aflição. Então aí Zofar propõe para Jó que a única forma dele se livre daquele sofrimento era se converter. Vejamos. 2.1, purificação moral. Silas, você pode ler? Vamos lá. Nos versículos 13, versículos 13, 20, no capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Sim. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Olha só que ponto. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria da sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Isso. O que está em vista é uma teologia de moralismo salvífico, em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar,
A simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Só ritualismo religioso, né? pastor. Você faz, você recebe. Você não faz, você não recebe. Você não recebe. Silas. Então, era o instituto do meritorismo, né? A Mereceu. Você mereceu, faz. meritocracia, né? Meritocracia. Então, ele tem certeza de que Jó está em falta com Deus. Muito bem. Isso. Aconselha Jó a ter uma conduta correta. Olha só. E Jó, a oração. Não se lembra lá quando Jó sacrificava? Sim, fazia sacrifício, holocausto. Jó tinha uma vida de comunhão com Deus. Então, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Isso. Então, eu acredito que Jó orava, Jó buscava Jó Deus. tinha uma intimidade então, com Deus. Ele tinha uma conduta moral até então ilibada, porque senão Deus não daria testemunho Com deles, certeza. verdade. Oração. Agora, esse de pedir perdão, Jó deve ter falado, e arrepender-se. Talvez Deus tenha misericórdia de você. Ele vai restituir tudo que tem. Olha, é uma condição que qualquer um poderia, bom, já que eu estou no sofrimento mesmo, eu vou atender esses conselhos. Mas eram conselhos, como diz, conselhos vazios, humanos, conselho de uma religião, de um religioso superficial, ritualismo. Pediu perdão, já está salvo. Interessante, como eu disse, repito, a teologia de Zofar é formal, objetiva. Para tal teologia, apenas Jó se arrepender e voltasse para Deus, tudo era resolvido. A limitação deles, né? Atualmente nós temos esse tipo de teologia. Agora, escute. Primeiro, Jó reconhecia que não tinha nada do que se arrepender. Porque ele era um homem íntegro, servia a Deus, um homem cumpridor com as suas obrigações, como nós já vimos. Então Jó disse, não, nada desse negócio. Não aceito isso. Então, o que eles estavam propondo? Jó, você vai fazer tal ritual. Você vai, primeiro, Jó, você vai, voltar a ter uma conduta reta. São 3 passos, Jó, 3 passos. Conduta reta, e outra palavra, você vai deixar essa vida, preguiça, que levou você a tal miséria, sendo que Jó não tinha nenhum problema de vida preguiça, mas eles propunham isso. Então, o primeiro passo, que era? Conduta reta. Segundo passo, oração. E terceiro passo, renúncia ao pecado. Vamos ver isso na Bíblia? Jó 13 diz, 13, olha só, 13, está na Bíblia, 13. Aqui, ó. Jó 13, aliás, capítulo 11, versículo 13 diz, perdoe, Jó 11, 13, Se dispuserem, é o Zofar dizendo para Jó, se dispuserem o coração e estenderem as mãos para Deus, olha o condicional, dependia de Jó tinha que fazer, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, é o Zofar dizendo para Jó, e não permitires habitar na tua tenda injustiça. Aí versículo 15, então levantarás o rosto sem mácula. Aí vem mais, Zofar dizendo, estarás seguro e não temerás. E aí você vai ver que no versículo 15 adiante, Zofar vai dizer, sentir-se-ás seguro, deitar-te-ás, ninguém te espantará. Em outras palavras, Jó, você está nesse estado, meu filho, é porque você pecou e você precisa, em primeiro lugar, corrigir a sua conduta. Segundo lugar, para ser abençoado, precisa orar, buscar mais a Deus. Você não ora, você não busca mais a Deus. Terceiro, renunciar ao pecado. Mas era isso que Jó precisava? Não. Jó não precisava disso, porque Jó já fazia isso. Ei, minha irmã, meu irmão, Jó era um homem que já vivia uma vida de conduta correta, vida ética, era um homem que sacrificava, que orava, que buscava a Deus, era um homem que se afastava do pecado, era um homem que tinha uma vida ilibada, tanto diante de Deus como diante da sociedade. Então, o que esse amigo de Jó está dizendo? Olha, é o seguinte, meu filho, você pecou, você tem que se arrepender. Volte-se para Deus. Isso. E detalhe, Jó, se você der os passos que eu estou dizendo, a coisa vai ficar boa para você, você vai ter tudo de volta, você vai ser abençoado. Silas, existe hoje um pouco dessa teologia. Existe. Meu irmão, você está nessa, está sofrendo porque você pecou.
Eu quero deixar bem claro aqui. Tem muita gente que comete pecados, desobedece a palavra, sai da direção de Deus, comete erros terríveis e vem as consequências. Esse tipo de sofrimento é porque nós desobedecemos. Jó não era diferente. Não se enquadrava aí, né? Agora não quer dizer que por simplesmente você cumprir um ritual é que Deus é obrigado a fazer você próspero. Nada disso, né? Dentro desse ponto ainda eu quero fazer o seguinte, ó, a teologia na qual estava baseada, né, a visão de Zofar era inflexível e não permitia espaço para a graça de Deus. Então, resumo desse ponto aqui, não é? Zofar entendia que as simples práticas de determinados rituais poderiam devolver a Jó aquela vida de glória que tinha antigamente. Será, Silas? É verdade. Ou seja, ele fala, em outras palavras, é o seguinte, a exterioridade da conduta, da minha conduta, né, seria um ato vazio, apenas e sem condição espiritual. Não existia essa condição espiritual que o Zofar aconselhava, só apenas um rito, o ritualismo falou, né? Seria apenas um ritual. Bom, se você fazendo isso, está liberto. Era uma conduta exterior. Exterior, cumprir um ritual. Você faz assim, tal. Você faz assim, não é desse jeito, porque a verdadeira religiosidade é algo que é interno, é algo que é intrínseco. Né? É um coração quebrantado e contrito. Isso. E essa era a condição de Jó. Jó é um homem quebrantado, era um contrito. Já era assim, Jó. Já era assim. Não é? Então, minha irmã, meu irmão, qual é a lição que aprendemos aqui com essa teologia de Zofar? Que, na visão dele, não é? Para que Jó tivesse tudo de volta, Jó tinha que se arrepender. Porém, Jó, sabendo da sua integridade, disse, não, arrepender do quê? No final de errado. Continuando. 1.2. É possível negociar com Deus, Silas? Será? Pastor, Vamos ver aqui? Vou ler aqui. Vamos ler, então leia. Então, 1.2 diz, é possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade e em troca de sua obediência. Foi isso que Satanás disse para Deus. Também, tu cercaste ele de bens, tira isso dele, você não te nega, né? Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o diabo queria. Então, o que Zofar estava propondo? Jó, quer se ver livre desse problema, Jó? Faça assim, 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 assim. E você vai se ver livre. Então, por trás da falácia de Zofar, tinha o quê? Tinha uma mente estratégica querendo desestabilizar Jó espiritualmente. E um detalhe, Silas, né? Eu quero crer que em alguns momentos, né, em meio à angústia, em meio a tanto embate, Jó passou até a questionar, mas será que eu não errei mesmo? Será? Certo. Será? Porque acontece conosco, Silas. Muitas vezes a gente, vou repetir aqui, meus irmãos, vamos tentar entender, não é? Jó não cometeu nenhum pecado para sofrer tal situação. O que é diferente de pessoas que desobedecem a palavra, que quebram princípios, pessoas imprudentes, que, por causa de tais atitudes, né, passam a ter sofrimentos terríveis. Então, Jó não está dentro desse padrão. Ok? Então, Jó, realmente, ele não pecou. Mas tem pessoas que cometem erros terríveis e vem um sofrimento e, de fato, essa pessoa precisa se arrepender, precisa orar, precisa se voltar para Deus. Diferente de Jó, porque Jó não tinha feito nada disso. É isso? Pastor? Diga. O que Zofar queria é essa, na linguagem popular que a gente chama hoje, tomar lá da cá. Eu negociando com Deus, Senhor, olha, você fazendo isso, Jó, você vai ficar legal com Deus. Fala logo, confessa logo, pensa logo que Ele vai restituir, faça tudo isso aqui. Agora, irmão, é possível, eu acho, pastor, possível que Deus e Satanás estavam assistindo esse cenário, esse diálogo com Jó. Então, Satanás instigava, certamente, esses amigos de Jó, a fazer uma acusação, forçar Jó
a negociar com Deus, que estava fazendo o que? Estava forçando. Tanto é que ele mentiu com Jó, levantou falso, chamou de ímpio, de tolo, de animal, sabedoria lá. Mas só que Deus de antemão já sabia que Deus é onisciente. Satanás não é onisciente, Deus é onisciente. E sabia toda essa conduta de Jó. Jó não cedeu essa negociação. Nós já dissemos em aulas passadas que Jó tinha uma estrutura espiritual tremenda. Tinha. E Deus sabia que Jó ia resistir. Sabia. Não ia ceder. Onisciente, Deus é onisciente. Deus sabia. Deus sabia que Jó era um adorador de verdade, era um homem íntegro, servia a Deus. Né? E quando os amigos de Jó olhavam para o exterior, viam Jó acabado, derrotado, destruído, miserável, cheirando mal, né? Um homem totalmente desprezível. E diziam, isso é pecado, você pecou, rapaz. Você é orgulhoso, é soberbo, não quer confessar. Deus olhava para o interior de Jó e via em Jó o quê? Um homem sincero, humilde. Silas, isso para nós tem lição. Né? Tem muita lição. Quando eu e você, quando nós passamos por sofrimento que não causamos por causa da desobediência, mas sofrimentos que vêm de forma sem saber de onde veio. Sem causa, né? Isso. O que temos que fazer? É nos voltar para Deus. Deus, eu não estou entendendo nada, me dá graça. Né? E Deus vai te dar graça, vai nos dar graça para vencer a tua batalha. Vamos continuar, Silas? Vamos lá, continuar. Por último, estamos no tópico 2, a conversão como resposta da aflição. Vimos a proposta de Bildade para que Jó se arrependesse, cumprisse certos rituais. E vimos que nisso havia uma trama, né, para que Jó cedesse e negociasse, né, e assim o fazendo, Jó estaria, obviamente, servindo aos interesses do inimigo. E agora, diante de todo esse quadro todo, lógico, irmãs e irmãos, Jó era um ser humano como eu e você, como nós somos. O que aconteceu com Jó? Aí vem o terceiro, a angústia de Jó. A angústia de Jó. Eu vou ler aqui, Cília, você. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó, um ser humano como nós, né, dá sinais de quê? De desânimo. Isso está no capítulo 12 e o 13. Jó manifesta de vez toda a sua condição humana. Quer dizer, Jó, nós temos que entender, Jó era um ser humano. Né? Dentro desse embate tem momentos de desânimo, será que eu não errei mesmo? Será que eles não estão certos? Né? A tristeza, a angústia. O pastor Sival, domingo passado, pregou aqui exatamente sobre esse fenômeno chamado angústia, tristeza, que tem arrebentado com muitos cristãos, com muita gente nesses últimos dias. Né? E a angústia e as tristezas, elas surgem diante de situações adversas, que muitas vezes nós mesmos não produzimos. É óbvio que também tem tristezas e angústias que vêm por razões, né, que nós, obviamente, produzimos. Né? E tem aquelas que vêm por razões que nós não sabemos. Exatamente. Né? Porém, de qualquer situação, seja por razões que não sabemos, ou seja por razões que nós cometemos, e que estamos agora tendo o resultado, Deus vai nos dar graça, irmão. Então, Jó era um homem sujeito às fraquezas humanas. Continuando, se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria aí assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele, Jó, sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. E isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, Jó demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem o seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente, disse Jó. Mas isso não acontecia com ele. Nesse aspecto, o homem, dizia Jó, se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Em outras palavras, Jó, olhando para as circunstâncias humanas, numa ótica materialista, ele disse, olha,
Para mim não tem mais jeito. Para mim está difícil. E essa é a situação que quando a pessoa encara a realidade sob a ótica humana. Porém, vamos ver mais na frente que Jó se voltou para Deus e Deus deu força a ele. Silas, sobre esse ponto, algum comentário? Pastor, é o seguinte, olha, irmão, pastor Isidro, não é fácil suportar tamanha aflição, né? É verdade. É como se não bastasse, ainda vinham os amigos de Jó acusando ele. Olha só, irmão, olha, Rapaz, acusações. Silas, só um pouquinho assim, ó, os 3 amigos, aqui no detalhe, mas olha, um começou, terminou, o outro deu início, deu continuidade, aí por último vem agora quem? Zofar. Batendo na mesma tecla. Mesma tecla. Nem de ambos, nenhuma palavra de consolo, nenhuma palavra de esperança. Pois é. Nenhuma palavra de ânimo, só, né? Só cobrança, martelada. Quem que aguenta? Pois é, pastor, olha só, lançando no seu rosto as acusações pesadas como enganador, Isso. aproveitador, Que coisa, pecador, sem moral. A pressão foi muito. Foi muito. Tanto é que Jó fala aí, ó, mas morrendo homem. Hipócrita, você é um hipócrita, pai. Você está em pecado, você não quer confessar. Confessa, rapaz. Quem que aguentaria? Agora tem um detalhe, Jó blasfemou? Não. Outra coisa, pastor, Jó, como já falou isso aí, ele tinha uma base espiritual muito sólida para suportar isso. Ainda bem. Ele tinha essa base sólida, ele conhecia Deus, eu já falei outras vezes, Jó conhecia Deus mais do que seus amigos. Sim. Então ele queria pleitear com Deus, por isso que ele falou, olha, eu quero me justificar diante de Deus, não contra meros seres humanos como vocês, Silas, tolo. Jó conhecia Deus não simplesmente de forma teológica, como os seus amigos conheciam. Jó conhecia Deus por experiência, tinha comunhão por vida, com Deus. Não é? Por vivência espiritual, por intimidade. O que eu quero dizer com isso, minha irmã, meu irmão? Se você conhece o Deus que você serve, através da oração, da intimidade, fique tranquila, fique tranquilo, esse Deus está contigo na batalha. Mesmo que alguém diga, não, mas Deus não está olhando para você, você vai dizer, não, Deus olha para mim porque eu sei quem tem crido. E Ele não me deixa só porque Ele é o amigo fiel. Sim, continue, Silas. Ele fala que Deus conhece a fragilidade humana, né? Quer fazer assim, né? Eu vou fazer uma observação? Sim. Aqui, ó, observe, gente, ó. Minha irmã, meu irmão, isso aqui é importante. Se queremos ser um estímulo para aqueles que sofrem, procuremos ver as coisas pela perspectiva deles. Sejamos humildes o suficiente para admitir que pode haver outro ponto de vista diferente do nosso. Foi isso que não aconteceu, né, com os 3 amigos de Jó. Eles tinham uma viseira, era do jeito dele, da forma dele. Não é isso? E hoje em dia tem muitos irmãos, até obreiro. Não, é do meu jeito. Não. Se não for desse jeito, né, então não tem solução. Minha irmã, meu irmão, meu querido obreiro, não é do seu jeito, não é do meu jeito. Não. É do jeito de Deus. É Ele que tem a última palavra para os problemas existenciais. Ok? Observe que, para fechar esse ponto, a teologia de Zofar, escute, embora tenha elementos de verdade, quando aplicada no caso, escute, específico de Jó, torna-se falha. É lógico que Bildade, na sua teologia, tem lampejos de verdade, sim. Se a pessoa pecou, tem que se arrepender, tem que se voltar para Deus. Não é, Silas? Sim, isso é verdade. Mas esse era o caso de Jó? Não. Não, Jó não tinha pecado. O problema dos 3 amigos de Jó é que não conseguiu entender os bastidores espirituais, como o próprio Jó não entendeu. Voltando para cá, escute, Jó não é nenhum ímpio e nem está sofrendo porque fez por merecer. Os amigos de Jó não entendiam isso. Dessa forma, eles magoaram e feriram Jó com suas palavras, porque estavam firmemente convictos de que o amigo comportava-se, de que Jó comportava-se, Silas, como um hipócrita, como um ímpio, como alguém que peca e não confessa.
confessa. Essa é a leitura dos 3 amigos de Jó. E que muitos hoje também Faz a mesma usam leitura. para, infelizmente, tentar entender a luta do irmão. Por favor, em nome de Jesus, repito, tem sofrimento que é causado por nós. Desobediência, rebeldia, vem a consequência. Mas tem sofrimento que acontece se a gente menos esperar, e quem está passando por tal sofrimento sabe que não pecou e que depende só de Deus para responder a tais questionamentos. Silas. Eles não tinham outra opção a não ser essa aí, pastor. Porque eles desconheciam. Desconhecia, mente humana, mente carnal. Deus, só conhecia a parte exterior. Isso. Né? Paulo diz que só quem tem a mente de Cristo consegue entender as coisas espirituais. Silas, desculpe eu paralisar você na sua fala. Gente, minhas irmãs, meus irmãos, o que tem de crente, até obreiro, com a mente carnal, a mente humana, querendo avaliar um comportamento espiritual, não está na história. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sila, por favor, desculpa. Aqui é quase como uma indulgência, né? Faça esse ritual, cumpre isso aqui, cumpre, está tudo certinho. É como se diz, está comprando perdão, né? Ele não ia comprar perdão com essas... Síntese do tópico, pode fazer para nós aí? Tópico 2. Zofá tenta uma espécie de purificação moral de Jó. Olha só. Conclamando ao arrependimento ritualístico, quer dizer, cumpriu esse ritual, cumpriu esse dogma, cumpriu essa eu não vou dizer penitência, né? Mas é penitência, penitência. Essa liturgia, você está... Você vai ficar de boa, como os outros. Você vai ficar de boa, você vai ser restituído. Você vai voltar ao nosso convívio de novo. Agora, Silas, só um pouquinho, Silas, escute. Zofá de tudo não está errado, não, não, pastor. É lógico, porque Zofá, ele entendia que Jó tinha pecado. Se Jó, de fato, tivesse pecado, os passos que ele determinou, que era o quê? Corrigir a sua conduta, orar, se arrepender, ele tinha que dar esses passos. Estava correto. Qualquer um de nós hoje que quiser pecar... Mas Jó não tinha pecado. Não. Então, nós não estamos aqui dizendo que não devamos dar esses passos. Devamos dar. Sim. Se errarmos, lembra de Davi, quando cometeu aquele pecado hediondo, né? Adultério, suicídio, etc. Suicídio não, desculpe, assassinato, perdoe-me. Ele tem que passar pelo processo. Se arrependeu. Teve que rever valores, teve que orar, teve que se arrepender. Agora Jó não, gente, Jó não cometeu nenhum pecado. O problema dos amigos de Jó é que não entenderam isso, que Jó era um homem íntegro. Sim, Silas. Nem o próprio Jó entendia porque que ele estava passando aquela aflição. Mas também, por ele não entender, ele também não pecou, não blasfemou, não falou mal, não... Mas, Silas, Jó esperava dos amigos dele uma palavra de esperança, um ombro de ânimo. Um ombro amigo. Um ombro amigo, mas não a encrenca dessa. Faça a síntese do tópico 2, por favor. Jofá tenta, isso aqui, né? Uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando ao arrependimento ritualístico, né? Muito bem. Cumprir os rituais, né? Muito bem. 3, último. Deus julga e castiga os pecadores. Ainda continuamos na falácia de Zofá. Olha, se você está sofrendo é porque você pecou. Então é porque Deus está te castigando. Será? Vejamos. 3.1, o castigo dos maus. Você pode ler isso para nós? Vamos lá, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofá. Nele, Zofá lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão e dura apenas um instante. Certo. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo. Os versículos 12 e 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofá para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Isso. Ele pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Que coisa é Desta forma, tudo o que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que desenvolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Olha só que teoria absurda, pastor. Só um pouquinho. Ele está dizendo, você está sofrendo, você está na miséria, porque você é um dos tais. Você é onde está. Ele está assim, o ímpio prospera sim, você prosperou. Isso, mas pecou. Mas por que você está assim? Porque pecou. A sua prosperidade é como uma comida envenenada.
você comeu do seu próprio veneno e está passando mal. E acabou a sua Subtende que está dizendo, Jó, você era um homem próximo, era tudo, mas escondia um pecado. Escondia um Então, pecado. E você não confessou, você não deixou, agora vem as consequências. Você prosperou até aqui. Agora acabou. Agora você vai ter que confessar, você vai ter que se botar para Deus. Acabou com isso, né? Muito bem. Esse ponto aqui está tranquilo, né? Está passivo, vamos para frente. Isso, aqui, ó. O ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Rapidinho. Há uma meia-verdade. Sim. No futuro haverá um julgamento. Mas não é o caso aqui. Jó não era inimigo do ímpio. Deus não é inimigo do ímpio. Isso, Deus não é inimigo. É tanto que, só observação aqui, observa aqui, ó. Deus é paciente em relação aos pecadores na esperança, escute, de que a sua bondade os guie ao arrependimento. Viu, Silas? Aí eu coloquei aqui, 2 Pedro 3,9, Deus é longânimo, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, até o ímpio, Deus trata com longanimidade, com misericórdia. Então você veja a dureza da teologia de Zofar. Sim, Silas. Colocando Deus como inimigo de Jó. Inimigo de Jó. Não, Deus não é assim. Muito bem. 3.2. Jó ficou diante de quê? De um paradoxo, né? Vejamos. O capítulo 21, né? No capítulo 20, nós temos aí, já falamos, né? Zofar acabando com Jó, né? Dizendo que ele, por ser ímpio, estava sofrendo, né? A coisa toda, e que Deus estava castigando. Agora vejamos o que Jó disse. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para Jó, o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam, sim, ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Porque, aí Jó, capítulo 21, versículo 7 diz, por que razão vive os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em poder? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar nesse versículo, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz dessa sepultura. Vamos tentar entender aqui, Jó aqui está falando sobre o aspecto humano, viu? Sim. Isso. Jó, humanamente falando, fisicamente, tem ímpio aí que é mais próximo que é... O salmista chegou a falar isso também, isso. Salmista... Diga sobre esse ponto aí, pode falar. Esse ponto aqui, né? Suas considerações. Olha, Jó chegou ao ponto de quase falar assim, não, é verdade mesmo, os ímpios prosperam, tem vida longa, vai até o final, eles se esforçam em manter vivos. Mas isso, Silas, mas isso aí é fato. Isso é fato, não fisicamente, literalmente, humanamente falando, é fato, Silas. Não, a gente tem muito ímpio que prospera mesmo, pastor, prospera. Então, essa teoria de Zofar, o ímpio não prospera, Deus é inimigo desse ímpio? Não, Deus não é inimigo desse ímpio, não. Tanto o salmista, observa a visão, tanto o salmista quanto Salomão questionaram. Por que prosperam os ímpios? Isso. No livro de Eclesiastes, Salomão indagou, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Da mesma forma, o salmista sentia-se incomodado com a prosperidade dos ímpios. Aí vem, essa, irmãs e irmãos, é uma verdade evidente debaixo do sol. Debaixo do sol, o sol nasce para todos. Tem pessoas que não servem a Deus, mas são estrategistas, são trabalhadoras, são esforçadas, conquistam seus espaços. Humanamente, vivem uma vida tranquila aqui, próspera economicamente. Sim. É isso que Jó está questionando. Espera aí, Zofar. Quem disse que o ímpio não prospera? Sim. Quem disse que as pessoas que se dizem ímpias, que nem sequer servem a Deus, não são prósperas materialmente? Quem disse para você que somente o justo é quem prospera? Aqui está falando de um aspecto físico, material, humano. E é verdade, Silas. Agora, óbvio, nós temos que ver que a Bíblia, A Bíblia fala de uma vida além dessa existência. Jó está falando da vida do aspecto físico. Fisicamente falando, Jó está dizendo, por exemplo, eu tinha tudo.
Agora eu estou nessa miséria. Enquanto que pessoas que, junto comigo, tinham seus bens, eles continuam com seus bens, não estão tendo a mesma situação que eu estou tendo de miséria. E aí, como é que explicar isso? Então, o que Jó está dizendo é o seguinte: olha, Zofar, você está falando besteira. Se for olhar sob a ótica humana, tanto ímpios como não ímpios, ou como justos, né? Todos sofrem, todos têm prosperidade, e debaixo do sol, às vezes parece que o ímpio é mais próspero do que o justo. Não, hoje mesmo, pastor, a gente vê assim, tantos empresários, tantas pessoas milionários, ricos aí, Isso. e não servem a Deus. Eles estão, a vida deles é só aqui, se resume aqui mesmo. Isso. Se resume. Você vê lá aquela parábola do rico Lázaro. Sim. Olha, na terra você tivesse. Isso. Você Aí um exemplo. Você foi bem sucedido aí na terra. E ele só sofrimento. Isso. Então essa teoria dele, e Jó rebateu com propriedade. Propriedade. Não, mas tem ímpio aí que prospera e até agora não foi punido. Isso. Então não é o meu caso, eu não sou punido por isso. Agora, entenda mesmo, irmão, Jó aqui não está falando, não está falando do lado espiritual. Não, espiritual não. Está falando do lado físico material. Isso é uma realidade. É tanto que a Bíblia diz em Hebreus 9:27, né? Que após a morte segue-se o juízo. É lógico que existe uma vida além do túmulo. Está falando da vida neste mundo. Humanamente falando, a prosperidade, não é? É possível a pessoa não ser um ateu e ser próspero materialmente falando. É possivelmente a pessoa que desobedece a Deus, ser um ímpio, morrer bem, como disse Jó, bem como? Economicamente. Sim. Só que aí para tudo também. Parou. Aí no outro lado da vida é que o trem desanda, viu? É como o salmista falou, quando eu entrei no seu santuário, aí eu vi o fim deles. O salmista. Olha, mas o ímpio, pastor, o ímpio e o que teme a Deus, ambos, o sol vem para os dois. E ambos vão morrer morrer fisicamente. E pode sofrer também, todos os dois podem sofrer. Com certeza. Agora, a diferença está o quê? Túnel. Está a vida além do túmulo. Além do túmulo, a Aí, espiritualidade. Tá bom, irmão? Vamos adiantar? Por último, 3.1, castigo dos maus, 3 Jó diante de um paradoxo, falando agora 3.3, a verdade vem à tona. Vou ler aqui. O último ponto, né? A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz, aqui nós já falamos, né? Que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Nesse mundo, não é? Todos estão debaixo do mesmo sol, da mesma chuva, ok? Obviamente, cada um vai viver conforme administrar as circunstâncias e as oportunidades que surgem. Isso é o justo ou não justo. Isso é que Jó está falando. Então, Jó, em momento nenhum, está questionando a vida eterna, não, viu, irmão? Ele está falando da vida física. É como também o livro de Eclesiastes. O sábio Salomão diz, olha, o que acontece com o ímpio acontece com o justo. O que acontece com o animal acontece com o ser humano. Todos vivem e morrem. Aí o sábio Salomão disse, né, lá no final, o pó ao pó, porém a alma, o espírito volta para quem? Volta para Deus. E ele conclui dizendo, o fim de tudo teme ao Senhor. Então, o que o sábio que está dizendo, o sábio lá de Eclesiastes? Que, né, humanamente, tudo é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Morre o ímpio e morre. Isso. Agora, o bom, o certo, o correto é que temamos a Deus, porque aí a diferença existe, né? Podemos continuar? A justiça de Deus, pastor, é para todos. Para todos. É para o ímpio, é para o justo, né? Porque Deus controla a história do homem. A história ele é soberano. Ele é controlada por Deus, né? Isso. Então, Deus colocou todos os bens à disposição do ser humano. Aquele que sabe usar com sabedoria vai usufruir. Que administra bem, vai usufruir, mesmo seja ímpio. Isso. Mesmo seja ímpio. Se ele usar os bens materiais com sabedoria, as aptidões que Deus lhe deu, ele vai prosperar. Vai prosperar, com certeza. E às vezes tem justo que não sabe usar e não prospera. Não prospera. Vive aquela vida. E de quem é a culpa? Vida só mesmo. De quem é a culpa? É de Deus? Não, é Deus. A culpa é da pessoa que não soube administrar o que Deus colocou em suas mãos. Os bens estão aqui na terra, os bens naturais. Quer ver exemplo, Ciro? Né? Por exemplo, né? Nesse caso, Deus tem bênçãos materiais e tem bênçãos espirituais disponíveis para nós. Obviamente, a pessoa que não tem Deus, ela luta pelas bênçãos o quê? Sim. Físicas, materiais. Luta, quer ver bem, quer ter uma vida regalada. As pessoas que servem a Deus, elas, logicamente, elas precisam administrar bem as bênçãos materiais e
em detrimento também, não pode esquecer das bênçãos espirituais. Como é que diz a palavra? Buscai? Primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas. Então, o que ocorre? Deus quer que todos, o sol nasce sobre todos. Agora, como disse Silas, né? Nem todos aproveitam as oportunidades que vêm na sua vida. Né? Ok? Silas, faça a síntese desse para terminar. Diz o seguinte, Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. De fato, não esquecendo, Silas, que Jó está falando dentro do aspecto humano. Humano. Da vida cotidiana. Da vida cotidiana. Cotidiano. Você pode ir nas universidades por aí, né? Nas megas empresas, organizações, empresários, muitas vezes são até ateus, né? São pessoas que não têm nada com Deus, mas são bem-sucedidos. Por quê? Porque estudaram, aproveitaram a oportunidade, não é? Se esforçaram e Deus abençoa. Abençoa tanto, pastor, que muitos desses empresários, ele abre porta para milhares de empregos para pessoas. Isso é verdade. Inclusive, eles se tornam instrumento de Deus para abençoar. Abençoar o justo e o injusto. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte, escuta aqui, isso aqui é importante. É importante, Uma vida calma e tranquila não representa necessariamente a aprovação de Deus. Eu vou repetir. Uma vida próspera materialmente, uma vida regalada, uma vida realmente com tudo do bom e do melhor neste mundo, não é? É importante que necessariamente não representa a aprovação de Deus no sentido amplo da palavra. Ok? Por exemplo, tem pessoas que são pessoas bem estruturadas, prósperas, porém Deus não aprova as suas atitudes. E se morrer sem Cristo... Aí vai prestar conta. Vai prestar conta. Então, vamos deixar bem claro, né? Porque existe uma teologia por aí que ensina o seguinte, que o que demonstra que alguém tem a aprovação de Deus, a própria teologia de Zofar de Bildad, que alguém tem a aprovação de Deus, que alguém é espiritual, que alguém é uma bênção, é ter uma vida próspera, ter tudo bom do melhor, ter o melhor carro, a melhor casa, aquela coisa, isso é bom. Mas nada disso, escute, necessariamente representa a aprovação de Deus na nossa vida. Nem as boas obras que se faz buscando a salvação, nada disso. É aproveitável. Isso. Aproveita aqui na terra. Não, os caras elogios, recebendo, uma pessoa gente boa, vai na casa, ele atende tudo. Mas perante Deus, a obra sem fé... Isso, então não esqueçamos, tá? Que a prosperidade material, ela vem para todos. Isso, ok? E que nem sempre uma prosperidade, uma vida abundante materialmente, quer dizer que Deus está assinando embaixo. Que fulano é uma bênção, que fulano é maravilha. Não. O que vai definir o ser humano diante de Deus é a sua vida na presença dele. Silas, vamos para a conclusão? Vamos à conclusão. Você pode ler para nós a conclusão? Jó, apesar de toda acusação que tem, só vou resumir isso nessas duas palavras. Isso. Com toda acusação, ele se põe irredutível, pois a sua consciência de nada o acusa. Irmão, se a sua consciência de nada o acusa, siga em frente. Siga em frente. Não importa as pedradas que você vai levar, o terrorismo em si, você pecou, está assim, porque se a sua consciência está tranquila, continue na presença de Deus. Continue na presença de Deus, sem reclamar das coisas, e Deus vai te abençoar. O que importa é a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, a sua conduta e a sua comunhão com Deus. Fechado aqui do meu lado. Eu vou só fechar esse ponto aqui, para você fazer a conclusão, que observa, Jó, apesar de revoltado e angustiado, vê Deus, enxerga Deus como soberano e sabe que somente Ele, Deus, poderia ter permitido o sofrimento em sua vida. Verdade. Mas também Jó sabe que só Deus seria o único que poderia resolver o seu problema. Quando percebemos que o sofrimento não foi causado por desobediência, quando percebemos que um sofrimento que estamos passando não foi causado por quebra das leis,
Quando percebemos que o sofrimento que estamos passando não foi por precipitação ou por atitudes erradas que tomamos na vida, que foi algo que ocorreu sem ver, sem quê, não é? Devamos nos voltar para Deus. Sim. Para Deus. Por quê? Porque o sofrimento, minha irmã, meu irmão, tem o seu papel para nosso crescimento espiritual, assim como os momentos de alegria. Os momentos de alegria, Silas, enche o coração de refrigério, paz e alívio. Enquanto, escute, que os momentos de dor, de sofrimento, quebranta ou quebra o nosso orgulho, dobra os nossos joelhos e nos faz ver que só o Senhor é Deus e não há outro. Portanto, muitas vezes, Deus permite sofrimentos que nós não sabemos de onde é que vem, porque Deus está tratando conosco, porque Deus está nos vendo lá na frente, como verdadeiros vencedores. Que Deus abençoe a todas e a todos. Partamos para a conclusão. Conclusão, Silas. Pastor, quem sabe o sofrimento que alguém está levando seja para a glória de Deus. O sofrimento de Jó glorificou a Deus. Isso. Né? Você pode passar por situações que futuramente pode glorificar a Deus. Bom, Só um detalhe, Silas. Agora tem um detalhe, irmão. Repitamos, Jó não pecou. sim, você deve estar tranquila, Agora, consciência. repito, tem sofrimento que nós é quem causamos. Isso, Desobediência à palavra, atitudes erradas, não ter aproveitado as oportunidades da vida, isso ocasiona sofrimento. E aí, o que fazer, pastor? Se volte para Deus, meu irmão. Busque a Deus em oração, peça a graça, Ele vai te dar graça para vencer essa batalha também. Vai para o altar, né? Isso. Conclusão, Silas. Bom, então, nós já concluímos, pastor, aqui já está tudo certinho. Basta ter confiança em Deus, ter uma vida assim, uma base espiritual muito fortificada para você conseguir atravessar situações adversas. Conclusões na revista, por favor. Bom, então, ali a conclusão está escrito o seguinte: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente, que não cometeu nada que justifique tal sofrimento, o tamanho do sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Permaneceu firme. Eu quero fechar as minhas palavras, irmã e irmão, fazendo a seguinte observação. Observe. Tanto Zofar como Elifaz e Bildade não sabiam nada além da teologia simplista e incompleta que defendiam. Apegavam-se radicalmente a seus dogmas e recusavam a ceder, recusavam a ser flexíveis. Queridas e queridos, é importante afirmar que a soberania de Deus implica em mistério. É um mistério. Nem sempre teremos explicações corretas para dar acerca das questões humanas, principalmente o problema do sofrimento. Sempre existe algo novo a aprender sobre Deus. Não sejamos como Zofar, Elifaz e Bildade, que engessaram o seu entendimento sobre Deus e não deixaram-se ser trabalhado por novas visões a respeito do próprio Deus. Continuando. Muitas vezes, irmãs e irmãos, o crente fiel passa por muitas injustiças e provações sem merecer. Mas, contudo, ele ou ela jamais é desassistido por Deus. A graça de Deus, o amor de Deus, a mão de Deus vai estar sempre estendida sobre a pessoa, o irmão ou a irmã que está sofrendo, como está sobre você. Creia nisso. Em Romanos, capítulo 8, 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu vou repetir. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, que servem, que adoram a Deus. O salmista, no Salmo 119, 71, disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Silas, como seria maravilhoso se Elifaz, Bildade e Zofar tivesse tido esse entendimento para com Jó. A história hoje seria outra. Porém, queridas e queridos, que nós não sigamos o exemplo desses três amigos, que sejamos conselheiros fiéis aos princípios da palavra de Deus. Deus em Cristo abençoe a todas e a todos. Até a próxima. Amém. Bom, irmãos, terminamos da escola dominical de hoje. Graças a Deus por isso. Eu conclamo os irmãos para o próximo domingo, o dia 29 de novembro, Isso. o último domingo de novembro, tem uma lição. Jó é inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Porque aqui, irmãos, Jó sabia que a sabedoria do alto era superior a tudo. Deus sabia que Deus tinha mais sabedoria do que aqueles homens, que aqueles homens não chegaram nem perto da sabedoria, explorando a sabedoria de Deus. O discurso dos três amigos de Jó encerrou. Jó agora vai falar da sabedoria de Deus. Vai mostrar, olha, o Deus que eu conheço, o Deus que eu conheço, esse sim, esse é sábio. Esse é sábio. Eu estou debaixo da mão dele. Vamos lá, Muito bem. pastor? Desejo aos irmãos um bom domingo, meus irmãos, que Deus abençoe e aproveite bem esse domingo e dá uma lida na lição para que domingo que vem você já tenha uma ideia como estudar essa exaltação de Jó, a sabedoria de Deus. Muito bem. Amém? Pastor Isidro, suas considerações e pode orar depois. Muito bem, queridos. Vamos orar pelos irmãos que durante a semana... Aniversariantes, doentes, enfermos. Acolheram mais uma flor de existência, os aniversariantes e pelos irmãos que estão enfermos. Oremos, Senhor, apresentamos irmãos que, ó Deus, fizeram aniversário durante a semana. Dê a eles saúde física, emocional, espiritual. Abençoe em todos os sentidos, ó Pai. Também oramos pelos que estão enfermos. Visita aqueles que estão doentes em seus lares, nos hospitais. Ó Pai, entra com providência, usa de misericórdia, abençoe teus filhos, ó Pai. Também, ó Pai, oro nesse momento, Pai, em prol, ó Deus, do nosso irmão, Senhor Samuel, abençoa, Pai, aquela criança, que aquele tratamento, cada vez mais, surta os efeitos necessários para a tua glória. Abençoa o pastor Sival, irmã Diana, dando graça, força, fé e esperança. Também, ó Pai, te pedimos, ó Deus, por todos os que participaram desta aula juntamente conosco, que teu Espírito Santo possa ter edificado, consolado e confortado, tudo para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Silas, agora com você. A Debe, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. E a vitória? A vitória nossa pelo sangue de Jesus. E hoje à noite, Silas, temos o quê? Grande culto hoje à noite. E é o culto de jovens, né? Culto de jovens. É o culto de jovens. É o culto de jovens, que houve uma mudança, porque domingo que vem é a festa da orquestra. Festa da orquestra. Isso. Que dia vai ser a festa da Aliás, orquestra? já está convidado, viu, irmãos? Isso. Dia 29 de novembro, a nossa orquestra Adoração estará fazendo aniversário. Você é um convidado. Desde já convide para ver belos hinos, belas apresentações, para glorificar o nome de Deus. Do Senhor Jesus. E hoje à noite, como disse o Silas, é o grande culto dos jovens. Louvor, adoração, pregação. Minha irmã, meu irmão, não fique em casa. Óbvio, se tiver algum problema, não tem problema. Mas em casa também você pode participar do culto e ser abençoado e abençoado. Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo dia e um final de domingo abençoado. Não é isso? Deus que abençoe, irmão. Fique com Deus.